Hoje nós vamos para a nossa quarta aula da língua Iorubá. Estamos aqui com o mestre Sica. E hoje nós vamos abordar os seguintes tópicos: significado dos nomes, diálogo básico com algumas perguntas pessoais, origem, idade, profissão, sobre a montagem familiar, alguns verbos e também frases. Então, eu vou passar para o mestre Sica. Qualquer coisa, tu nos fala, tá, mestre Sica? Passo para ti. Sim. Boa aula. Tá bom. Mais uma vez eu agradeço por estar presente com os Aqueco, com os alunos, com os Olocos, com os professores. No dia de hoje é muito importante, nessa pandemia, a gente viver dessa forma, que foi a forma que nós, no conjunto, achamos que foi suficiente para levar o conhecimento de outros povos, que os outros povos, dentro do contexto da humanidade, é o povo Iorubá, no qual eu pertenço, e faço parte dele desde a minha ancestralidade, de origem, costumes, tradição, idioma, e tradição que o europeu chama de religião, nós chamamos de tradição. Falar do povo Iorubá é tão prático, tão fácil de falar, porque eu convivo, porque é minha família. E a minha família, ela constitui, como qualquer outro grupo familiar, como cultura de outra etnia. Lógico, vô, pai, mãe, casamento, união, existe também separação, existe também a questão de morte, viuvez, não é? Só que muitos casos dentro de uma cultura iorubá, que eu chamo de Oió, existe um pouco de diferença que eu vejo com as outras etnias. Casamento, por exemplo, os casamentos, ele, em certos grupos de africano, ele é por dote. A própria África, o próprio Oió também é dote, como constitui a antiguidade do europeu. A família tinha que ter dote para o casamento, não é? Isso também existe dentro da África. O próprio Oió não deixa de ser de menos. Os pais procurando casar a filha com melhor dote, condições financeiras, se é fazendeiro, se é rico, isso é normal, são seres humanos que querem o melhor para os filhos. O que é uma família? Idilé quer dizer família em Iorubá. O que quer dizer o idilé? O idilé quer dizer o melhor para o filho, o melhor para a filha, tanto feminino como masculino. Mas tem uma muito importante dentro da nossa família Iorubá. Principalmente a menina, quando ela vai entrar em outra família, que ela vem para casar, por exemplo, vai casar com meu filho, ela é abraçada como filha. Ela não é nora, como se chama, não se dá aquela atenção como nora, até enquanto nora. Quando termina de ser nora, não é mais nora, não é? Muitas famílias de outras etnias, primeiro, quando até enquanto está o casamento, está a união estável, é considerada como nora. Depois que termina tudo isso, já não estou dizendo todas as famílias já não veem como nora, já começa a abraçar a causa junto com o filho. Nós não. Nós abraçamos a vida toda como filha. Ou se é o homem que está chegando na nossa família, né, para ser o genro, ele vai ser o filho. Mas principalmente a gente abraça muito mais a filha, não é? A nora, porque o laço dessa nora no futuro vai dar o quê? Filiação, vai dar filhos. E esses filhos é a nossa família. Então a gente abraça ela como filha, ela não é nora, ela é uma filha, ela é uma família. Tá? Nem que ela também passe por ser observado pelo sogro, pela sogra, ou os familiares do noivo. Mas o cuidado é normal, como um cuidado familiar, é cuidando dela. Não é toda a liberdade como uma esposa, como uma outra pessoa que vem de outra família para juntar-se à família do esposo, vamos dizer assim, ou vice-versa, ela é tratada como igual, como se fosse filha.
da família, não se trata como indiferente, porque nós vemos o seguinte, quando se é família, quando se tem, vai se ter filiação, continua a dar-se a nossa origem, continua a dar-se o nosso sentido familiar em questão de nome. Se valoriza muito isso, o nome da família. Ela também vai ter o seu segundo nome, como existe nas outras etnias, não é? Continua o nome dela, mas também dá-se o nome do esposo. Mas não é o nome do esposo, vai dar o nome da família do esposo. Isso se valoriza muito. E sabe que existe em culturas africanas, vamos falar que a coisa mais normal, aquela menina, ela foi acolhida como filha, ela é nora no nosso português, no nosso linguajar, mas ela é uma família, ela é uma filha. Quando pode acontecer, que acontece normalmente, ela fica viúva, ela fica na família igualmente, certo? Quem passa a ter que ter cuidado com ela é alguém mais velho da família, daquele grupo. Se é o sogro, não está vivo o sogro, é alguém da família do sogro que fez esse mesmo sistema familiar. Isso aí esse sistema que eu estou colocando é um sistema cultural. Ela fica viúva, ela não vai ficar abandonada para tocar a vida dela com os filhos que teve ou sem os filhos. Ela continua usando o nome, ela continua na família. Ela vai ser o quê? Ela vai ser adotada por alguém um parente mais próximo do noivo, do marido. Ela enquanto viúva. Pode ser um tio, pode ser o próprio sogro, pode ser o cunhado mais velho. Geralmente isso acontece, quando acontece isso, se dá-se muito, que eu vi em história, no cunhado mais velho. Não interessa se ele tenha lá a família dele, ele é obrigado a acolher a cunhada, que é a irmã dele. Por isso que ela é adotada como filha. Ela fica a ser irmã do cunhado, ela não é cunhada. Essa nomeação cunhado se existe porque o europeu para em Urubá, para o Urubá, para dar a sequência do linguajar ficar igual. Mas para o Urubá não existe, o cunhado é irmão, a cunhada é irmã. Fica bem familiar. Ela não se sente afastada daquela família, porque para ajudar ela não é esquecer da família, família, questão de pai e mãe. Não é isso. É para ela se sentir tranquila e ficar também adaptada como se ela estivesse na antiga casa dela. Ela vai ter uma outra casa, uma outra familiar. Até nisso existe em África, tá? Porque se analisar bem, um casal vem ter filhos e dá seguidamente, acontece todo dia, basicamente, né, principalmente no Brasil, é ficar aquela moça viúva. Não é? Como é que ela vai ao sustento se ela dependia, que geralmente, outra coisa também, geralmente ela fica dependente dele. Casa com ele, fica dependente dele. Agora, com a modernidade que eu estou acompanhando na África, a senhora sai para trabalhar, mas é raro, porque ela tem que ficar na família, cuidando da família para... Esse é um tratado cultural. Porque a mulher africana ela não é feminista. Esse tratado, esse sentido feminismo que eu respeito muito, que está existindo na Europa, existe, não sei, acho que começou por lá, que está muito forte no Brasil, o feminismo, isso aí não é aceitável para a cultura familiar africana. Um dos motivos é esse. Entende? Eles não conseguem, a própria africana, ela nunca vai dar essa cultura do feminismo, porque ela convive, sim, em parceria com o homem. Ela precisa do homem como o homem precisa dela, vice-versa. Certo? E muitos povos dentro de África, o homem sai para fazer o seu trabalho, o tempo que for, quando ele chegar em casa, a casa já está toda ela pronta, vamos dizer assim, ele não muda nada a saída dele. Está pronta, está protegida pela própria mulher. Ela é ensinada para elas ser colocada no lugar do homem na ausência dele, em todo sentido, até o trabalho da casa. Entende? Isso aí, esse sistema familiar, ele nos acompanha até o dia de hoje. Eu fui criado dessa forma.
o meu pai sair e a minha mãe ficar em casa, dali da casa, em todo sentido, certo? Como as casas, na época da nossa família, a história conta que eu não posso dizer para vocês que eu me criei, eu fiquei adulto e eu cresci em casas feitas de barro, não é? Com outros materiais também para dar sustento, com aquela coisa toda parecida, com cinza, e vamos dizer assim. Mas a história me conta que quando o pai saía e tinha que, por causa do tempo, por causa do vento, por causa do temporal, alguma coisa parecida, tinha que fazer algo na casa, por fora, no corpo da casa, quem fazia era a minha mãe. A minha mãe que fazia. A minha mãe não esperava como nós, as senhoras de hoje, está certa, elas têm que esperar o marido chegar para arrumar, não é? Hoje está tudo moderno, que a mulher tem como, até ela contratar também um profissional para fazer. Naquela época não tinha essa questão. Os homens estavam fora trabalhando. Quem estava na lida de tudo era a mulher. Então a mulher fazia a lida da casa, fazia a lida fora da casa, que era até no colher, o alimento, certo? No plantar também fazia, nossa família foi assim, colher, plantar, tratar dos filhos, tratar dos animais, alimentar os animais, todo esse processo, até chegar o homem em casa, se fazia, porque quando veio o processo bem depois da abolição, certo? Nossos tios, meu pai também, saíam para fazer, chamava de tropear, né? Tropeiro, para levar o gado, buscar gado, trabalhando para fazendeiros. O serviço deles continuou, não é? Eles deram uma sequência hereditária, vamos dizer assim, dos nossos tataravós, dos nossos bisavós. Ficavam aí 3, 4 semanas fora de casa. A casa, quando ele saía, estava organizada, mas ela não ia ficar tal o que poderia acontecer com o clima, ou de alguma forma, não é? Ela não tinha como ela ficar da maneira que o pai, ou aquele homem que saiu, ele voltar e continuar da mesma forma. Até continuava, mas alguma coisa feita pelas mulheres. Então, família, quando se fala em família para nós, mulher é muito importante a família materna, cara. Matriarca, que é o sustento de uma família para nós, Urubá. Certo? A questão, estou falando disso em questão de paz. Tu imagina quando o homem saía para guerrear, né? Ou vamos dizer para caça, dias e dias caçando, porque o tempo deles era voltar, eles tinham que buscar, eles tinham que voltar com algo, não interessando o tempo que iriam ficar, tanto financeiro, tanto dinheiro, como alimentação, né? Que eles traziam também, vamos dizer que era caça, e outras demandas também, que faz parte de uma família urubá. E essa que eu falo quando família urubá, eu tenho uma tanta certeza que não é só para os povos urubá, é para todos os povos africanos que vivem dessa forma, eles vivem da sua própria homogeneia para o bem da família e da comunidade. Sempre sabendo que se leva, talvez, quem queira levar para esse lado que eu não levo, é lado machista, tá? Homem é homem. Mas não dava sentido dele ser o machista para a mulher não ter o que fazer, não. A mulher que fazia esse trabalho. Pela necessidade que ela tinha que ter, pelo tempo que se via. Então, essa é a família. Na continuação da própria questão familiar, ela também tinha que ou dava a escola em casa, como escola, ou encaminhava até também a escola, quando veio o progresso da escola mais próximo. E em muitos casos, nossa escola foi feita entre eles, falando sobre seus idiomas. Eles nunca deixaram de ensinar os filhos como é que tinha que se formar essa questão cultural, social, sociedade, dentro do idilé, que é a família, da própria família. Eles, sim, aprendiam o idioma, no caso que eu falo, que é o idioma urubá. Eles aprendiam. E aprendiam da forma para se entender-se, porque eles também tinham que estar sempre naquela época, naqueles séculos, sabendo que estavam lidando com outros povos. E outros povos, a gente sabe que a história conta, os povos sempre foram dominantes até eles na época também, né?
Então, se deu-se ao sentido do idioma. Nome, por exemplo, a cultura também dentro da família, nome de uma criança, por exemplo, todas as crianças, numa geração, vamos dizer, do século XIX para trás, deu-se a chance dos pais, até um ponto, continuar ainda escolhendo o nome deles próprio, porque o nome para o povo, o nome próprio para o povo Urubá, ele é escolhido de uma forma interessante para esse povo. Eu dou exemplo assim, tá? O nome de uma pessoa, ele vem dar, ou é sobre um rei, um grande rei que aconteceu, existente, ou é também sobre o sol, sobre lua, sobre o tempo, que foi muito importante, sobre a divindade a qual se chama em outra etnia, a qual eu chamo também de Orisha, entende? Então foi dado esse sentido, escolhido por eles, muito importante o que se vem a dar o nome da pessoa. Eu traduzo no português aqui, eu traduzo muito poucos nomes portugueses para o Urubá. Mínimo eu traduzo. Entendeu? Nomes eu traduzo mínimo. Objetos e objetos eu traduzo muito mais do que próprio nome próprio. Por exemplo, Ixegbin, tá? Ixeguim, ele vem dizer vitória. Ixegum, ele vem dizer o dia de uma semana. Ixegum, quer dizer vitória. Ixegum, em Urubá, para o dia da semana dentro do calendário, é terça-feira, é o dia da vitória. Seguidamente, Ixegum, I-S-G-E, Ixegum, Ixegum, I-S-E-G-U-N, Ixegum. Não esqueça que o S, esse S é aquele S que substitui na pronúncia X, então ele é sublinhado, ele é sinalizado embaixo dele. Ixegum, acento agudo no E, Ixegum. Terça-feira, quer dizer vitória em Urubá, vitória. Não temos meninas, pessoas com o nome de Vitória, tá? Outro nome também é Acácia, Bobo, B-O-B-O, Bobo, Acácia. Nome Urubá, Ana, quer dizer tia em Urubá. A-N-A, Ana, tia. Só vamos pronunciar mais nomes aqui, dá para acontecer. Vocês me disseram nomes bem brasileiros, tá? Não nomes, lógico, não nomes em inglês, não nome brasileiro. Nós ainda conseguimos ter tradução do próprio idioma. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu fosse ter hoje, por exemplo, alguém perguntasse para mim que nome eu boto uma menina, o nome que viria para mim agora ou seria o Bobo, que é a Acácia da árvore, certo? Ou o próprio dia, né? Dia de financiamento, dias de prosperidade, que é a vitória, que é Ixegum, entendeu? Isso me daria essa a Ana também, não é? Quer dizer, ontem, entende? Tem sentido, certo? Mas a gente não avança muito, certo? Não avança por causa da introdução europeia e não querer mesmo que esses nomes próprios nossos fossem ficar em família, somente o medo deles era entrar para outra etnia, que não sei que a Vitória entrou, eu conheço muitas meninas, pessoas com o nome de Vitória, que estão em outra etnia, eu conheço, mas eu tenho quase certeza que seus de outra etnia, eu quero dizer, tá? E da nossa também. Nossa também. Tem negros, tem pretos aí da minha etnia, do meu convívio, que o nome dos filhos são Vitória. Eu que digo para eles que eles não conhecem, de muitos
lamentável, não conhece o idioma Iorubá para a gente entrar nessa questão de o nome ele estar incluído dentro do nosso português e do próprio nome próprio do próprio Iorubá. O que está dentro do Iorubá em muitos portugueses são palavras soltas, certo? Que são palavras soltas que a gente usa no português. Tem palavras que eu vou dizer agora, eu vou entrar em o Adriano já falei sobre, né? Sobre como é que o africano ele escolhe o nome dos seus filhos, né? Sempre algo muito importante, não é? Tem popularmente que eu a princípio eu qualifico muito essa questão do nome em cima dessa divindade, desse orixá, que vocês já ouviram, vocês não precisam ser da nossa tradição, eu tenho certeza que vocês já ouviram aí nos Face popularmente de Xangô, não é? Quem de vocês não ouviram sobre Xangô? Popularmente no Brasil é Xangô, é Ogum, é Iemanjá, popularmente, no português, Xangô. Então, o Xangô, eu quando falo, entro na tradição, para quem é de tradição, que quer saber sobre o orixá, sobre o que é batuque, sobre o que é nação, eu falo sobre o Xangô dessa forma. No século XIV, taxativo, vamos dizer assim, no século XVI, século XV, século XVI, século XV, existia um rei. Não. Vamos dizer que fosse. Vamos deixar para o século XIV, tá? Não vou bancar o europeu, que tudo para nós ele sempre aumenta. Ele nunca diz a data, ele não antecede Cristo, não é? Ele diz, foi o ano para 2000 anos atrás. Não. Então, vamos dizer assim que no século XVI teve um império, esse império a qual eu falo até hoje de Oió, a qual eu digo que a minha ancestralidade veio de lá. E aquela que eu falo que é Urubá, Oió e Urubá. E aí, existiu lá o terceiro rei da dinastia desse povo de Oió, que é Iorubá, rei Xangô. Entende? Então, está como rei Xangô. Mas, ao mesmo tempo, ninguém é obrigado a ter essa minha visão, certo? De ver esse lado, como eu trabalho com o idioma, para me situar mais fácil, e trabalho com a cultura Iorubá, me dá mais chance de chegar, juntar com vocês, e vocês me ajudarem nesse meu pensamento também, que eu estou colocando agora. Vocês veem que eu não estou fora da realidade sobre o nome. O nome eu sei, isso aí é taxativo, tá? A cultura do nome do povo africano é sobre algo. Coisa que o meu, não sei porque que escolheram o meu, de onde que tiraram o meu. Entendeu? De muitos que a gente tem no Brasil, né? Vou botar o nome do americano, mas não sabe o que foi aquele americano. Eles dão valor muito para quem foi. E Xangô não foi de menos. Xangô foi um grande rei para o povo de Oió. Até hoje, Xangô lá em Nigéria, lá em Oió, com a qual eu estou trabalhando sobre o livro, diretamente com o rei, o próprio embaixador, eu tenho que falar sobre Xangô, que foi o terceiro Alafim, chama-se, não é? O terceiro Alafim da nação Oió, enquanto existente ela como império. Ele foi um rei, só que ele foi um ser humano. E esse ser humano deram o nome dele como Xangô. E ele hoje, dentro da própria nossa tradição, próprios irmãos religiosos, tem ele como um orixá. Certo? Ainda está para eles, para mim não. Mas isso é individual de cada um. Eles têm os seus pensamentos, sua ideologia de ideias numa individualidade que tem que se respeitar, como eu peço que respeite a minha sobre isso. Então eu vejo dessa forma, eu vou ver a história desse rei. Com adulto ele veio a ser rei de Oió, mas ele foi uma criança que ele nasceu do relacionamento de pessoas, de um casal, e esse casal, que é o pai dele, era o rei desse império Oromiã. Certo? O Oramiano, a história conta que o Oramiã, rei de Oió, o criador, ele que criou esse império, ele que colocou o nome de Oió, esse império. De uma família imperial que ele vem. Ele é príncipe da dinastia Urubá. Não é? Ele cria esse império de Oió. Lá, com o decorrer do tempo, ele vence uma batalha em um lugar que também tem rei, ele domina lá, ele faz como qualquer rei fazia na época. Ele toma conta de uma menina dentro desse reinado que Oramian vence, toma para ele, mas só no momento.
para ele praticar o ato sexual. Só naquele momento que faz-se filho. Nasce uma criança lá naquele povo. Basicamente, demolido aquele povo, esse povo. Chama-se Tapaz. Esse povo lá continua ainda o rei mais enfraquecido. Nasce essa criança lá. Essa criança, quem ela é? Xangô. Entendeu? Analise bem. Ele cria de outro império. O pai dele, dominante de outro império. Ele nasce com a princesa de outro império. Por que essa princesa não deu o nome de alguém na volta dela? Por que os pais dela não deram nome até do pai dela, por exemplo, que o nome do pai dela teve, o pai dela teve nome. Por que não botou? Não botou porque sabendo ser ela, certo? Que até nessa década não existia Xangô com esse nome dentro do Império do Urubá, assim que eu vejo como pesquisador, eu vejo dessa forma. O que viram lá nesse povo que foi instruído pelo Oromiã, rei de Oió? Não, vamos botar o nome, pensando eu, assim é uma criação minha, tá? Vamos botar o nome de uma divindade que diz lá, de um orixá que chamam de Xangô, esse povo chama. Vocês estão, olha a minha visão sobre isso. Eu não me coloco eu 100% certo, mas não me coloco 100% errado. Eu tenho alguma parte nesse ponto desse pensamento. Entenderam? Nome Xangô, ele vem a ser depois que essa criança nasce. Certo? Essa criança nasce lá nesse povo. Mas não na dinastia desse império que era o Urubá, que é o Oió, que é o legislador na época, era Aramiã, que vem a ser pai dessa criança. Mas Aramiã tem filhos, monarca, chama-se Adiacadadá. E este filho que vem a ser o sucessor do pai Oromiã, não essa criança lá Xangô. Porque ele era de outro povo, não era existente para o povo legítimo de Urubá, para monarca legítimo como coroa. Eu falo como coroa. Por que botaram o nome dessa criança lá nesse povo? Olha a maneira que esse Oromiã tomou essa menina lá. Não é? Naquela época como rei. Ele não pediu ela em casamento. Ele não pediu licença para tirar a virgindade dessa menina. A verdade não é. Nós estamos falando com adultos, né? Não tirou-se. Olha a maneira que... Vocês imaginam a maneira ele como rei. Ele tomou posse do corpo dessa menina. Deixou ela grávida. Nessa gravidez veio essa criança que deram o nome de Xangô. Mas na minha visão, eles sabiam sim que existia uma divindade, não é? Um orixá, o nome de Xangô nesse povo Oió, Urubá, certo? Não o Oió, Urubá, no contexto Urubá, das outras gerações antes do Oromiã, que o Oromiã teve pai, o Oromiã teve avô do Oromiã, o Dudua, pai Ocambi. Então, o Xangô vem de quarta geração como ser humano, certo? Quando Oromiã morre, quem assume o trono do próprio Oió, quem assume é Adiacadadá, o filho primogênito, porque eu esqueci de um detalhe que eu estou colocando, estou colocando agora, então, a África existe, quem assume coroa é o filho primogênito. Então, essa palavra primogênito, que eu vi muitos filmes europeus, por causa que eu gostei de história, por isso que eu estou na história hoje dentro do meu povo, não sou conhecedor de história fora desse do meu povo, tá? E sou aprendiz ainda. Eu notei que aqueles filmes europeus, os reis lá da Inglaterra, de França, de Espanha, quem era o da coroa, era o filho primogênito? Era. Isso aí vem desde o Império, lá em Etiópia. Não é? Lá dos próprios povos que viveram nos Saaras como reis, de Mali, não é? Isso vem de lá. Essa criação de quem vai ser o rei, o filho primogênito. Isso deu a mesmo sentido dentro do Oió. O filho primogênito do Oromiã não era Xangô, porque na palavra que eu tenho pavor dessa palavra, mas vou usar que se usa muito, Xangô, para o meu ver, ele como rei, ele era um filho bastardo, ele não era filho dentro da monarca de Oromiã. Quem era a Jacadadá. Morre Oromiã, assume a Jacadadá, coroa. Lá com o tempo,
Quem vem assumir, quem vem destronar o irmão, ele não assumiu por morte, vem destronar o irmão de Acadadá, Xangô. Lá da onde ele estava sendo, ele vivia, que era com o povo Tapaz, né? Conhecido como Kossou no futuro. Ele vem lá, ele vem ser um dominador lá, um guerreiro lá, Xangô, essa criança que cresce, lá ele domina, sabe o que é guerra, sabe que ele vem, o que ele faz? No olhar dele, não, eu vou lá buscar a coroa que também é minha. Não é? Como segundo irmão, como chama, né? Meio irmão de Jacadadá, destrona ele e toma conta da coroa. Essa é a história que conta. Até nem é muito, não é divulgada na Nigéria, não, entendeu? Não, vou dizer para vocês agora, posso dizer, eu não coloquei no livro, tá? Isso aí foi uma conversa muito longa comigo, com a embaixadora da Nigéria, não me proibiu, não me falou nada disso, mas eu mesmo não quis, sabe? Para a gente não criar dentro de um livro uma questão que eles mesmos lá não relatam, não gostam dessa conversa, tá entendendo? Mas essa é história, né? História para mim tem que ser contada. Há um momento que Xangô, ele assume, olha bem a força que ele assumiu. Ele assume, não destrona o irmão, ele toma conta do Império de Oió. Que, dito para ele, sim, o Oromia era pai dele, não com a esposa monarca, né? Não com a rainha, né? Vou dizer assim, né? Ele toma conta. Aí que eu quero dizer no nome. Como é que surgiu o nome dele, Xangô? Não é? Ele chega lá com o nome de Xangô. Ele é muito mais amplo, mas visto pelo povo existente que sabia que tinha algo divinatório, algo divino como Xangô. Ele foi abraçado muito mais forte ainda, que o nome dele, dessa criança que nasceu nesse povo, era Xangô. Então, volto a dizer que familiarmente o povo Urubá, como africano, ele se dá o nome de algo muito importante para seu filho, que o caso foi Xangô. Vindo a questão de palavras, de denominações escritas e nos ensinado, foi nos ensinado que o Urubá contém, o Urubá ele tem substantivo, advérbio, pronomes, ele tem vogal oral, vogal nasal, as 25 letras idêntica, né? Idêntica, similar com o nosso português, né? Só não tem 5 letras, né? Vamos recapitular, me ajude se eu esquecer aqui, que nós estamos aqui com o professor que talvez lembre, e vou cobrar de vocês se vocês lembrarem, que é C, não é? É C, Q, V, Z e X. Só não subo colocar em ordem aqui, tá? Não é? É isso, né? Essas 5 letras que não tem o alfabeto Urubá. Sendo que tem 2 letras, né? São 3 letras são repetitivas, que é S, o O e o E. Não é? E aquelas técnicas que contém o próprio Urubá, que já foi passado. Mas o Urubá, como ele tem todas essas similares com o português, ele também tem verbo, ele é a mesma forma que o Urubá, que o português, qualquer idioma. Sem verbo não se tem frase, não se tem conversa. E o Urubá tem verbo. E o verbo Urubá, ele é monossílaba. E interessante que o verbo Urubá, ele não começa na primeira letra, porque o alfabeto Urubá, a sequência é igual do similar do português. A, B, não é? D, E, e sequência até finalizar com Y, as 25 letras. Mas é interessante que não inicia verbo com A, como nós iniciamos. Verbo andar, né? Isso? Ele inicia com A, ele inicia com B. O A é muito importante. O A é todo substantivo, basicamente. As outras letras também são. O único que o A ele não entra no vocábulo iorubá é o verbo. Mas A é substantivo, faz frase substantiva, faz palavra substantiva, certo? A é pronome muito importante, o qual o B não é pronome. O A é pronome. Ele inicia com A. O A é um pronome, certo? O A é um pronome, não deixa de ser A. Entendeu? Só que interessante, ele não se torna o A, não se torna o verbo, começa com B. E esse B começa com A. E esse A, eu digo Bá.
E esse bar está no português. E o que quer dizer bar no português? Não é? Certa forma de falar é até uma exclamação, de alguma forma, bar, até pode ser, não é? Não assim, né? Bar, né? Alguma coisa que chama a atenção da gente, né? Alguma conversa entre nós, não sei o que. Bar, eu ouço, não sei se está correto para quem conhece o português, quem tem literatura. Mas se escuta muito por aí, bafo, bato, vê, né? Bar, che, bar. Então, a pronúncia é o verbo ba. É o verbo para urubá, ba. Não é? Dá agudo o A, bem aberto, ba. É o verbo alcançar, para urubá. Então, aquela hora que eu falei, há poucos que eu falei, que sim, existem poucos nomes do próprio português que eu posso traduzir em urubá. Mas existem denominações, né, sílabas, que nós pegaram de nós para botar dentro do português, tiraram do nosso idioma assim. Nosso idioma chega antes que o próprio português, certo? Existiu o latim, aí já existia o urubá. Teve até, vou dizer uma coisa para vocês, alunos e professores, teve até uma questão muito grave do próprio latim, quem fez latim, que usou latim, e dizer que o urubá foi tirado do latim. Olha a aberração e a ignorância do povo antigo, que o urubá ele vê o vício do latim. Então, eu digo dessa forma, quando te fala desse sentido, é que até enquanto não chegou alguém conhecedor de latim, o negro nascedor a 160, 150, 160, 180 anos, 180 mil anos, Homo Scopus, que faz parte do povo urubá também, é considerado os povos mais antigos da Terra, como primeiros negros nascentes. Então eles ficaram calados, quietos, sem conversar um com o outro, para esperar uma outra etnia ensinar eles a falar que era o latim. Será que foi isso? Não é? Então, são aberrações que a gente tem que ouvir no decorrer desses povos que se diz inteligente e se acha que nós, não é? Somos calados, quietos e temos que entender, interpretar a própria ignorância deles, que nós não somos mais inteligentes que eles, mas não tão ignorantes como eles pensam. Então, isso deu-se também para o próprio idioma. O ba, não é? É o ba, não é? O verbo ba, verbo alcançar, né? Alcançar de pegar, tá? Não é de alcançar algo para alguém, tá? Já diferencia o sentido do próprio verbo. O ba, né? Ba, né? Aquela ba, parece que ele vai assim, ó, ba, né? O verbo, né? Vai pousar de um passarinho ou de um avião, né? Agora o outro verbo, o verbo ba, quase, ó, senhora Danela, senhora Juliana, vamos lá ver. Não é? É verbo esconder só. Não é? Essa aqui é a pronúncia, por quê? Para entender quem está escutando, né? Para ser bem entendido para quem está falando. Para saber se é para alcançar, se é para alcançar. Esse vem dar o sentido de todo o procedimento do verbo. O irubá, ele sendo monossílaba. Eu dou uma outra sentido da fala, por exemplo, frase. Nós temos sim o verbo ba, certo? Com grave, que quando eu digo ba, o acento A é grave. Quando eu digo ele não tem acento, porque sempre voltando, lembrando, o idioma urubá é um idioma tonal, ele tem 3 notas musicais, dó, ré, mi. O mi vai ser o agudo, não é? O dó vai ser o grave, o ré vai ser o destemido, sem eu agredir, sem eu dar alteração no A. Tudo, aí vocês veem, tudo é o A, certo? Com a soma das duas letras, o B e o A, que vem se dar esses verbos. Eu vou dizer também um outro verbo, trabalhando em cima e que vai entrar em frases da construção. Perguntaram, mas qual é a diferença que eu vou fazer sobre o próprio pousar? Já sabe como é que é a pronúncia vai pousar, não é? Né? Que é bah. Eu vou dar o mesmo sentido, o mesmo sentido da pronúncia
Mas só que na frase, na conversa, eu vou mudar o sentido da conversa, certo? E no sentido dessa conversa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber aonde colocar esse verbo e por que eu vou repeti-lo. O bah. Eu repito ele 2 vezes, o bah. Bah. Mas eu dou, na frase, eu posso mudar ele. Depende muito de que maneira eu comecei essa frase. Eu posso dizer, não é, que o avião baixou, certo? Eu posso dizer que o avião baixou, então, que ele vai baixar, né? O furufu, não é? O furufu, que não deixa de ser avião, o furufu, o furufu é vento, então ele anda no vento, o avião, né? O furufu, bah, ele pousou. O furufu, simples. O furufu, bah, pousou o avião. E não é que não os portugueses, a gente cria um monte de escritas para dizer o avião vai baixar, já baixou. Não, ele vai dizer que baixou. Você está dizendo que o avião está vindo aos tempos baixando. O urubá não, certo? Agora, a mesma forma, certo? Eu vou falar desse mesmo próprio verbo no próprio avião. Grave em o que eu vou dizer agora. O que, para mim, o que anda, tá? Perto de um avião. É pássaro, certo? Pássaro. Vá. Vá. O furufu, o com furufu. Eu pronunciei de novo o vá, pousar. O que tem que ver o vá, que vocês pensam que é pousar? Não, estou dizendo que quando disser dessa frase, pássaro, vá. O com furufu, o pássaro atingiu o avião. Já muda o verbo no sentido da frase que eu estou formando ela. Que muitas frases, sentido, conversa com nós dentro do nosso português, tu não sabe se tu está dizendo que tu está ou esta. Como já tiraram, não sei se continuaram, se foi só fala aquilo, tiraram o acento do está, esta, está, né? Depende da escrita, eu não sei se tu está ou tu é esta pessoa. Então, o Urubá sabe fazer essa em forma de frase. Eu posso trabalhar até com outros verbos, repetitivamente. Depende da forma que eu vou conversar contigo nessa importância. Então, o próprio Urubá, ele tem o sentido de ser bem explicado a forma que eu tenho que falar para te saber o que a gente está conversando da sequência da fala, tá? Eu vou que nós, dentro do próprio sequência da aula, nós tivemos pronome, não é? Que pronome nós tivemos, né? Que é pronome sequência, ele singular e plural. Pronome pessoal, não é? Tivemos um segmento para o pessoal. Nas últimas aulas, não é? Que vamos começar pela primeira pessoa da palavra, primeira pessoa do singular, né? Do pronome, que é eu, não é? Eu. Eu coloquei 2 tipos de pronomes em Urubá. Eu, emi é um deles. Não sei se a sua professora está com alguma coisa parecida aberta aí, tá? Vou trabalhar em cima do emi, é isso, tá? Né? Para citar o emi. E outro pronome também é mo. Emi, professora Daniela, é e-m-i, não é? E-m-i, certo? emi. Como tem uma técnica que dentro do Urubá, quando o M
ou o N, M de mesa, N de nada, estiver entre duas vogal oral, ele vem se dar uma pronúncia vogal nasal. Porque aí o M, ele está entre duas vogal. Certo? M. Emin seria a pronúncia. Em conversa com o Urubá, Emin vai dar a vogal aberta, porque a vogal nasal é an, em, in, ao, É similar ao nosso português. Só que o Urubá, ele usa muito a vogal nasal. A gente presta muita atenção que nós brasileiros, nós portugueses, pouco, não demos nem muita importância para a vogal. E outra coisa muito importante, eu dei os sinais para as senhoras, para vocês, para os professores e os alunos, eu dei os sinais que eu dei, o agudo, eu dei as 3 notas musical, as notas que eu dei, o dó e o ré, né? Desculpe, o dó e o mi, o agudo e o grave e o sem acento. Só que no Urubá, ele não se utiliza o tio em cima da letra para assassinar o som vogal nasal. O Urubá não, o Urubá ele usa o N. Quanto nós portugueses também usamos o N. Olha a confusão que nós portugueses fizemos no nosso português. Não é? Muitas vezes a gente tem que entender que ela está dizendo uma palavra nasal, mas ela usou o tio. É isso? O Urubá não, o Urubá usa o N. An. Entendeu? Então, essa técnica existe. Então, eu vou dizer uma frase aqui. Já foi dito verbos, tá? Vamos tomar café. Ou vamos beber café. Qualquer um usa como quer, né? Então, já foi dito, o professora Daniela, porque eu falo para a professora Daniela que eu lembro, não vi ela em outras aulas, assim, presencial, aqui como está a Juliana e a própria, né, Milena. Professora Daniela, o próprio Urubá, café em Urubá é omidudu. Então, primeiro eu vou ler como se eu estivesse já sabendo, tá? Vamos tomar café. Então, eu vou dizer assim, mu, tudo separado. Mu, omi, dudu. Certo? Porque ele vai dar o sentido do que é um verbo ir. Nós vamos. É verbo ir. Da letra L. L-O. Verbo ir. Certo? Mu é verbo tomar. Verbo beber diretamente. Beber. É para se uso. Esse verbo é para uso se beber mesmo. Algo líquido. Certo? É mu. O mi, dudu. O mi é água. Professora Danela, Dudu em Urubá é preto. A cor é para cor preto. Tanto para nossa pele, nossa melanina, como tintas. Certo? E o líquido do café. Quando o omi dudu, não é? O café, que até hoje eu não sei por que esse nome é café, não é? Eu faço essa provocação. Ele é uma semente etiópia. O europeu até hoje diz que é deles. Até nisso mente para nós, de cara escancarada, né? Ele é uma semente e essa semente está num pé de uma árvore, não é? Tá lá, com as bolinhas. Já de lá já é café. No pé daquela árvore é café. Mas ainda continua ainda ele sem uso para mim. Enquanto ele está no pé, tira de lá, bota em cima do qualquer lugar, está secando ele e continua. Ele só vai vir a ser café para o brasileiro e para outros povos que chamam café depois que ele for torrado. Quando ele for torrado, ele vai ficar escuro. Qual é a cor dele? Preta. O que quer dizer preta em Urubá? Dudu. Dudu em Urubá é preto, mas até aí nós estamos ele só no pó. Para se dizer que é café, como é que ele vai passar? Não é com água? O pó? Água em Urubá é omi. Então fica omi dudu. Ainda vejo que o nosso pó Urubá, ele dá mais chance da gente aprender muito mais rápido ele, se a gente saber todos esses substantivos. Água é omi e dudu é preto, café. Certo?
o verbo foi colocado, né? Como e o mu, não é? O mu, omi, também, beber água. A gente pode jogar, essas são as frases da que nós viemos colocando. Agora também eu vou dizer uma outra frase que vai entrar um pronome possessivo, não é? Que é um pronome que eu não gosto de usar para muitas coisas, eu procuro não usar ele, mas é um pronome nosso possessivo, que é o meu, não é? Então, que eu não passei, talvez não sei se passei na aula, mas há tempo de passar. O verbo, o pronome de posse possessivo meu é mi, 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 mi. Não tem acento, não tem nada, é simples, tá? Sem acento, mi. Até eu gravei na pronúncia, mas é mi, tá? Mi, certo? Mi. Então, a frase que eu vou agora dizer é: meu irmão, venha cá. Meu irmão, venha cá. Certo? Se tiver em ordem aí gramatical, tá? Quem conhece literatura, me ajude. Mas foi a frase que eu coloco e falo. Meu irmão, venha cá. Meu irmão, venha. Certo? Primeira coisa que eu falei pro meu irmão. Então, meu Iorubá é mi. Irmão é buroda. 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 B-U-R-O-D-A. Primeiro U grave. Vogal U grave. Vogal O grave. E vogal A agudo. Boroda. Boroda. Boró. Boroda. Tem que fazer essa acentuação. Da. Certo? Boró. Da. Sendo que o O é a técnica do O, ele assim mesmo, no grave, ele tem um sinal embaixo, tá? Aquele O que eu falei que é sinalizado lá no alfabeto do A até o Y, são 3 letras assinaladas embaixo. São 2 O, 2 E. Cada um de cada O é sinalizado embaixo. E o outro O e outro E é sinalizado embaixo. Por quê? Porque esse O sinalizado embaixo, sem ele estar em grave aqui, se ele estiver sozinho, só sinalizado embaixo, ele vem dar o sentido da pronúncia de bola. Que pode ver, professora Danella, que a Juliana também já sabe dessa técnica, no nosso português, como é que a gente sabe que é bola se não tem acento nenhum? E nós pronunciamos bola. Cultural, oral, que vem de cima, mas não é escrita. Viu que a gente vive na oralidade? Que muitos não querem, que muitos nos discriminam porque nós vivemos na oralidade? Viu que a gente vive na oralidade? É que nem o E. O E, sinalizado embaixo, ele vai dar a pronúncia de ela. Porque ela, chamando as senhoras de ela, o sentido no gênero feminino, eu não estou sinalizando para chamar você de ela, pode ser ela. Não é que talvez muitas vezes certos estrangeiros não chamam assim, diferenciados, né? Que eles não sabem. Não é? Quem sabe o estrangeiro não chama vocês de ela, chama de ela, né? Então, essa diferença no papo urubá. Ele não deixou, ele preocupou-se muito com isso. Por que eu digo ó? E se daqui a pouquinho eu vou dizer bolo? Bolo e bola. Já no bolo vai ser o O que a gente conhece sem sinal embaixo. Bolo. O O do português e o bola do também segundo O do próprio Urubá. Certo? Então, buroda. Buroda é irmão Urubá. Certo? Eu vou também dar outra frase aqui, não é? Que é não, uma frase negativa, tá? Essa frase negativa, não Urubá, é co. K-O. Co. Não no Urubá. É co. Notaram que eu não disse có, nem co? Eu disse co. Por quê? Esse O, ele é grave.
Essa nasal ela é grave, certo? É negativo, é não, certo? Esse no, esse co, então eu fiz uma frase assim, tá? Não despreze as pessoas. Nós valorizamos muito pelo semelhante, sabe? Tudo que a gente faz é pensar, é não errar com o semelhante. Então eu fiz essa frase dessa forma, tá? Não despreze as pessoas, certo? Então já colocaram aqui, então não é co. Despreze, eu vou soletrar, tá? N-A-N-I. Fica no português nani, isso? Certo? Nani. O A é mi, é agudo. O I também é agudo. Então, é N-A agudo, N-I agudo. Fica nani. Nani. Existe uma técnica, o Urubá é cheio de técnica, dificulta um pouquinho do conversar e entender-se. Existe uma técnica do Urubá, quando o N se inicia com N, se inicia com a vogal. Viu que ele dá importância para a vogal? Se vocês olharem nessa palavra aí, ó, ela tem uma vogal nasal, que é a nani. Agora vocês veem aí. Ela inicia a pronúncia não escrita, a escrita tá certa, tá? Como eu disse aí. A escrita com a vogal na vogal nasal Então a pronúncia que eu vou dizer dessa palavra é nani. Nani. Né? Nani. Nani. Viu que que eu cheguei no A, eu dei a vogal no A também e larguei o I sem vogal no final dele. Nani. Nan. Nan. Nani. Certo? Nani. Como eu disse, a frase está escrita não despreze as pessoas, certo? As pessoas, eu sou muito de corrigir, não é? A frase. O Urubá não tem frase muda. Então vamos retornar ela de novo na escrita, tá? Vamos? Nós estamos aqui na aula para aprender. O que eu disse, né? Não despreze as pessoas. Não despreze um noni. Mas eu falei as. O que vai ser as? As. O Urubá tem uma técnica no Urubá, as. Vamos ficar só no as, tá? Que é as, que eu quero dizer o plural, né? O Urubá tem a técnica que, para transformar a frase e a conversa no plural, não se mexe nas palavras. Se trabalha, se acrescenta o pronome da terceira pessoa do plural, que é eles, elas, ao, a, w, ao, a, w, o, n, ao, viu que eu dei um grave? Ao, o o sinalizado embaixo, ó, ao, o a é grave, estou dizendo aos poucos para a gente se entender, tá? O A é grave, então fica eles, elas. Então, eu vou dizer essa frase, Eu disse pessoas. Pessoas em Urubá é E-N-I. E-N-I. E de escola, N de nada e I de inteligência que vocês são. Para me entenderem, vocês são muito inteligentes. Tá? Então fica assim essa palavra. Interessante. Agora vamos falar nos dois E. Um deles sinalizado, lembra? A professora Danélia, a professora Juliana já está por dentro. Esse E do ENI, ele é sinalizado embaixo. Então a pronúncia, eu vou dar assim, ó. É um ni. Não esquece que quando o E está entre duas vogal oral, a pronúncia é uma vogal nasal. É um ni. É um ni.
É um ni. E qual é a tecla dele em cima? Sob o N na A. No nani. Nani. A mesma técnica que vai dentro dessa vogal, dessa pronúncia aqui de pessoas. É um nini, não é? Certo? É um nini. É um ni. É um ni. E-N-I. Pessoas. É um ni. Certo? Agora eu vou agora entrar de novo em outra frase. Certo? Nós vamos beber refrigerante. Nós vamos beber refrigerante. Nós vamos beber. Lembre da técnica do plural. Para transformar a frase, ou a palavra, ou a conversa, não se modifica. Como nós fizemos. O que é modificar? As pessoas, as laranjas, os meninos. Não é? A gente não faz isso para falar que em quantidade de substantivo ou do próprio objetos, não é? As caixas, o urubá não. Vamos voltar de novo? Nós vamos beber refrigerantes. Refrigerante, certo? Nós, auá, é o pronome auá. Nós, certo? Vamos, verbo ir, lo, vamos, certo? Mu, beber, refrigerante, vamos soletrar? A, G, D, O, N de nada, M de música, U. Fica assim. A, Gui, bom, mu. Não é difícil, professora Juliana. Tá? Só que vamos agora para os acentos? Vamos? Faço A de grave. O A é um grave. A é um grave. Certo? Sinalize o O é embaixo. Certo? Vamos soletrar de novo? A, G, B, A, G, B. Lembra que eu não falei? Passe para a professora Danelli, o alfabeto. No alfabeto urubá existe o G e o GB junto. O G separado, tá? G e GB. Ó, G e o B juntos. G e o B. O português também, como é que a gente diz? Guibê, guibá, guibó, guibu. Esse é o urubá. Então, ele está aqui nessa palavra, nessa frase, certo? A, gui, bom. Olha a vogal que está aí, bom. Aí não precisa daquela tecla do já está vogal. Nós queremos vogal nasal. O N tem que ser vogal nasal na pronúncia. Então, e na escrita, já está na escrita aqui, já está nos ajudando. Agbon, 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 agbon. Vamos abrir o O, que é de bola. Agbon, agbon, mu. Agbon, mu. Agba, agba. Desculpe, né, ba? Agba, agbon, agbon, mu. E o que é mu, Urubá? Lembra lá em cima? Beber. Beber o refrigerante. Certo? Agbalmu. Beber refrigerante. Certo? Agora vamos lá na outra frase que eu também montei aqui, tá? Vitória comprou peixe no mercado. Certo? Vitória comprou peixe no mercado. Então vamos tudo de novo.
Vitória, Ixegum, lembra lá de terça-feira? Ixegum, I, S, E, G, U, N. Só Danela, eu estou dizendo, é G, né? Eu estou dizendo Ixegum, certo? Porque o S sinalizado embaixo, ele vai dar a pronúncia do X que não existe no Urubá, certo? Que Xangô, em Urubá, ele é escrito com S, sinalizado embaixo para dizer o Xangô. Enquanto ele não estiver sinalizado embaixo, os irmãos não estão sabendo dessa técnica e não estão dizendo Xangô. Eles estão dizendo San. Sangó não é Xangó. Agora eu vou pronunciar, tá? Ó, Xangô. S sinalizado embaixo vai dar a pronúncia do X, ou do CH, ou do CH, certo? S-A-N de nada, N-G-O, Xangô. A grave, O agudo, sinalizado, tá? Então eu vou pronunciar ele, o nome, Xá, Xaungó. Olha que eu dei a pronúncia, porque ele dá mais possível para vocês entenderem a pronúncia do U, que ele inicia com uma vogal na pronúncia, não na escrita, entendeu? Chá, ó, olha o descanso que eu vou dar no ensino, ó, para mim mesmo. Gó, gó, não é? Tá? Voltando lá na menina foi ocupar o peixe, a Vitória é uma menina. É uma senhora, não interessa, tá bom, não é só menina, não. É o nome de uma mulher no Brasil, Vitória. Comprou peixe no mercado, certo? Vitória, já soubemos que é Ixegum. Comprou, verbo ra, R-A, ra. O A é grave, certo? Agora notaram algo na minha pronúncia? Se é R, por que eu não disse Ra? Notaram? Então, professor, existe uma técnica. A pronúncia Ra, rua, rápido, só na pronúncia. O R é substituído no Urubá pelo H. O H no Urubá não é mudo. Ele faz, a presença dele dentro do idioma é substituir o R. Certo? O R, existe o H, mas existe o R. O R, ele vai dar da pronúncia de arisco. Por que a gente não aceita em dizer rua, e aceitamos dizer arisco? Vejo bem, para ver se não tem uma coisa engraçada nos portugueses. O Urubá, o R, a pronúncia dele é de arisco. Então, é ra, não é ra. Certo? Compra. Verbo comprar em Urubá, ra. Viu que o nosso verbo ele é monossílaba? Não é? Eu disse, Vitória comprou peixe. Certo? Peixe no mercado. Peixe é já. Já. Por que eu disse é? O que será que tem esse E? Sinalizado embaixo. Não é? Aí vem a pronúncia já. E-J-A. Édia. Certo? Édia. O A é grave. É um A grave. Fica édia. É com J, professora Danelli. A senhora está notando que eu não estou dizendo já? É já?
Eu estou dizendo, é já. Vamos voltar só no G. O G, a pronúncia é gutural. É de gá, de gu, de gó, de guê. Não é de gentil para o Urubá. O J, a pronúncia é de adjetivo. Por que existe no nosso português adjetivo? E nesse momento a gente diz advérbio, adjunto. E quando é só o já, a gente não diz já, a gente diz já. Já vou. O Urubá vai dizer já vou. Já para o Urubá, verbo para o Urubá já é verbo matar. Já. Vejam bem, como é muito importante a gente entender bem o verbo, porque se eu mudar ele na pronúncia, eu vou agredir quem está me ouvindo. Se ele conhece o Urubá, ele já se prepara contra mim. Não, eu pronunciei errado, viu? Que é muito importante respeitar os acentos do Urubá. Então, já é matar, é agredir, verbo, certo? Mas eu não dei o no. É peixe, eu vou comprar peixe no mercado. No é ni. No, ni. Em Urubá. Ni. Só muda, né? Vamos, se aqui for mais fácil de entender, né? Mercado em Urubá é o, é oja. O sinalizado embaixo, J-A. O-J-A. O-J-A. Enquanto que o português se encheu de letra para dizer mercado. O Urubá só na pronúncia oja. 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 Acento grave no A. O sinalizado, grave no A. Ó, já. Esse que é o nosso Urubá. Então, eu procurei, nesse momento, né, dizer o pronome, dizer o nome e dizer o verbo e o substantivo, para entender que o nosso idioma é tanto igual como qualquer outro idioma, em questão de formação de técnicas. O nosso Urubá inicia o verbo, como vocês notaram aqui, ele vem a ser seguido do pronome. Nós não iniciamos com verbo. Nós demos sequência do primeiro pronome, depois que vem o verbo. Pronome, verbo e substantivo. Pronome, substantivo e verbo. Se eu vou dizer assim, eu vou dizer um pronome possessivo, meu pai, eu vou dizer mi baba. B-A-A. B-A-B-A. Eu peguei dois verbos. Vejam bem. Transformei os dois verbos em substantivo. Então, nós temos verbos e advérbios. Eu transformei ele em substantivo, pegando dois verbos. Eu pego todos os verbos monossílaba, eu transformo ele em substantivo. Eu transformo ele em adjetivo, desde a forma onde eu colocar ele, entendeu? Então, o nosso idioma, ele, para nós é muito importante, como qualquer ser é importante o seu idioma, e sempre dizendo, se nosso idioma não fosse amputado, não deixasse o nosso mais velho vir trazendo ele consigo, quem sabe ele estaria com mais frequência, como eu estou tentando fazer no século de hoje, né? Estou levando, eu vou ter que levar 200 anos que o Urubá chegou no Brasil, sabe? O Brasil, esse povo que eu estou falando do Oió, chega no Brasil 200 anos. 300 anos depois do Bantu. Primeiro chegou o Bantu. O Bantu está aqui há 500 anos. Nós estamos, a minha origem está há 200 anos. Mas aí vocês viram, se a gente se unir e se conectar como nós estamos, como eu estou com vocês, que é um prazer, a chamada professora Juliana, professora Milena, outros professores que talvez eu não saiba, não vou dizer que eu não, se estão junto com vocês, conosco, e os alunos da Daniela, nós conseguimos sim trazer de volta esse idioma, que a intenção nossa não é querer que ele seja nacional, que ele tire o português. Nós queremos que ele seja respeitado e reconhecido
porque é um idioma lindo. Com o decorrer do tempo, vocês vão ver eu colocando mais denominações, entendeu? Para se ouvir, vocês vão ver que ele é coisa mais linda, ele se forma dentro do próprio contexto da natureza. A natureza nos ensina, nós trabalhamos, se trabalha com a natureza, se trabalha como ser vivo. O idioma é uma denominação que eu vou citar aqui, por exemplo, badé. Badé é verbo caçar, B-A-D-E. Mesma técnica que o E, ele é sinalizado embaixo para dar o E. Badé. Entendeu? Badé, verbo caçar. E o caçador, que já é o substantivo, né? Badé é o verbo, caçar. E o caçador é substantivo, é isso, né? É odé. Odé. O sinalizado embaixo e o E sinalizado embaixo. Caçador, odé. Para o candomblé de Urubu, para o candomblé, é Oxóssi. Caçador é a divindade Oxóssi. Ele é da caça, Oxóssi, odé. Oxóssi, caçador. O nosso idioma, números, ele também contém, de uma eternidade como qualquer um contém. Inicia do como qualquer uma outra etnia. É o Ocã, Edi, Etá, Arum, Erim, Arum, Efá, Edio, Edie, 7. Ocã é 1. Edie é 2. Etá é 3. Arum é 4. Erim é 5. Efá é 6. Edie é 7. Edió é 8. Assá é 9. Euá é 10. Assim vai dando a sequência, sabe? Aí tu pega que é o 15, que é o Ogum. 15 é o Ogum. Em cima do Ogum, o africano, ele trabalhou para dar o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Aí fica Edi de Logum, Ocã de Logum 11, Edi de Logum 12, Etá de Logum 13. Assim ele veio dando sequências, certo? A professora já tem no módulo delas, eles têm acento, né? Que não é o caso aqui, só que já está, sabe, a professora Danella já está com as professoras e os alunos também já têm os números, a numerologia, os números. O Urubá, ele dá muita importância, sim, ao número. Dá, sim, porque eu vou falar da nossa tradição, quando eu falo tradição é orixá, que eu sou um babalorixá aprendiz, mas eu sou um babalorixá da nação Oió. Nós trabalhamos com números, nossos orixá vivem de números, nossos orixá são números. Nós temos orixá, números e dias, e o mês, e o ano. Nós temos orixá da segunda-feira, o número dele é 7. Nós temos orixá da terça-feira, sequencialmente, o número dele também tem número que é 6, vamos dizer assim, não é? Orixá, Obara, Bara, popularmente se conhece Bara. Eu digo Obara porque Bara está errado para o orixá. Não é orixá, é o orixá. O orixá está todo ele em grave. Tu vê que até eu erro, que eu quero atropelar a conversa, está errado, é o orixá. Todo ele é grave, porque o chá, porque o S está sinalizado embaixo, substituindo a pronúncia do X. Vamos falar um pouquinho do português, um pouquinho que eu presto atenção. Por que xícara, chá, chave, chuva inicia com palavras com letras diferenciais se a pronúncia é a mesma? Xarope com X. Por que não poderia ser com CH? Hein? Por que o Urubá fez isso? Não.
Deixou essa pronúncia com o S sinalizado embaixo. Ele não tirou outro S. Outro S existe. Dessar, descer. Sé em Urubá é um verbo, cozinhar. Sé, não é xé. É sé. Axé. A-S, não é axé. Quem escreve axé, que eu vejo muito nos Face, está errado. Ele não sabe a técnica desse S. Não estou dizendo que eu sou o maior conhecedor, não. Eu procurei aprender para não ficar dizendo, dando chance a muitos dizerem que nosso idioma ele tem que ser desqualificado. Não. Ele tem as técnicas que muitos não querem aprender as técnicas, que não foi o meu caso. Estou aprendendo todo minuto, tá? A gente aprende todo dia. Então, o Urubá, ele, dá para se dizer, a palavra Urubá, tá? Vou falar um pouquinho de cultura para encerrar, dá para ser? Cultura, eu gosto muito de falar em cultura também. A palavra Urubá não é denominação criada pela ancestralidade africana que fala e vive culturalmente desse povo. Certo? Ela foi criada o Iorubá. Iorubá. Y-O-R-U-B-A. Iorubá. 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 Muito escreve. Pode escrever eles até sem acento, tá? É aceitável. Mas aí vai acento grave no U e agudo no A. É Ioru. Ioró. Iorubá. Certo? Ele foi criado de uma forma assim, ó. Eu conto como pesquisador e como contador de história. Chegou no século, dá para se dizer 16, um grupo de outras etnias vira um grupo de outra etnia falante diferencial deles próprio. Deles, quem viu, né? Quem estava olhando aquele povo bem organizado. E esse povo bem organizado, ele falava uma língua diferencial dos demais negros também, e não negros, que naquela época já estava o europeu no meio dos séculos. Eles viram diferencial. Eles queriam dizer, para passar à frente, que tinha um povo lutador, brabo, furioso e perigoso, que não estava aceitando não conversa, nem posse, nem tomar conta deles. E eles, para eles saberem passar à frente, eles disseram com o tempo, eles construíram, não, vamos botar um nome neles. Aí viu que não foi de origem deles. Vamos botar o nome deles. Botar de Urubá. E quem constrói esse nome Urubá culturalmente, tradicionalmente, dentro da Nigéria, dentro de África, são os maiores inimigos desse povo. Quem criou esse nome foi os Hausás, os muçulmanos, povo muçulmano. Que esse povo da qual eu falo eles não são muçulmanos. Eles, na época, eles eram conhecidos como o povo Ukumi. Povo Ukumi surgiu, ninguém sabe de onde que esse povo surgiu, séculos antes de Cristo, o Cume. Depois descobriram que eles mesmos se diziam que eles falavam. O nome da língua deles era Eio. E-I-O. Onde é que está a diferencial, então, do Urubá, que eles pegaram o Iô, os Hausás, botaram o Urubá, e onde é que está a diferença para nós, tradicional, onde é que está a diferença de Oió? E-I-O. Porque esse idioma que eu falei aqui, agora que nós falamos, que eu falo, né, que eu aprendo todo dia, a tradição e orixá, ele sai, império muito forte, sai dentro da cultura desse povo. Eio, o Cume, que hoje eu me domino como Oió, que era um povo Cume, com a tribo, ele é a tribo Catunga. O Cume Catunga. Quando esse povo Haussá, quando os povos europeus viram esse povo, eles já sabiam que existia um povo chamado Okumi, que já estavam naquela região lá, não deixando ser dominado. Que esse cara, o povo Oió, o Urubá, esse povo Oió, o Urubá que eu falo, ele ficou 400 anos em luta, tomando conta dos impérios.
impérios e impérios. Foram sendo derrotados 400 anos depois pelos povos, pela união de povos europeus, através de pólvoras e com os muçulmanos, que eram os Haussás, se uniram, não é? E começaram a quebrar a imunologia fortemente do povo Oió. Aí que nós tomamos a minha origem veio se tornar ser escravizada. Mas por que nós chegamos aqui 200 anos depois? Porque enquanto o povo Banto já estava aqui 300 anos, esse nosso povo Oió estava lá guerreando com todo esse povo. Ele ficou 400 anos guerreando, até ficar enfraquecido, não é? Com a invasão de muitos muçulmanos, são muito fortes, são os árabes. Aí sim que terminaram com esse nosso povo. Então, encerrando, eu agradeço a todos os professores, aos alunos. Esse é o povo Iorubá, fortíssimo na África. Como eu sempre digo, não é o maior falante, não é a língua nacional na Nigéria. Esse povo se concentra hoje muito fortemente na Nigéria. Ele não é a língua oficial da Nigéria. A língua oficial da Nigéria, infelizmente, é inglês. Depois vem o Igbo, e depois que vem o Urubá. Só tem um detalhe: o Urubá no continente africano é o maior número de falantes. Existe existe que não estou dizendo que é no continente. Existe árabe que fala Urubá, Egito, todo o Nordeste, todo o Saara, basicamente, de continente fala Urubá. Só dentro da Nigéria são 375 etnias que falam Urubá. Pode, certos deles, mudar, porque é da oralidade também, isso é muito importante, mudar algo que eu falei aqui. E também não dar mais bola para essas técnicas. Entendeu? Falando entre eles, se entende entre eles, para quê? Mas essa técnica é importante para nós, quando falar com um africano, saber o que está dizendo para ele não saber o que nós estamos dizendo, porque uma palavra eu posso mudar. Oko, que é transporte, é veículo. Por isso que ele diz o furufu, que é transporte, que é o avião, que é o aeroporto. Ilê, que é esse trem que eu chamo, que é o metrô. Ilê quer dizer terra, metrô embaixo da terra. Okun é navio e aeroporto e fluvial, porque mar em Urubá é Okun, então ficou Okun. Agora, se eu disser Okó, eu estou dizendo pênis em Urubá. Então, tenham cuidado em falar Urubá. Eu digo mais denominações, você ficar apavorado, só eu mudar os acentos. Deus o livre quando dizer para uma senhora aí, africana, dizer para ela, não posso dizer a outra palavra, qual é que é? Daniela, não posso. Entendeu? Então, esse é o Urubá. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha atendido o pedido das professoras, tá? Desde o início, a atenção de vocês está sendo e é espetacular, em todo sentido. Então, eu estou procurando, tá? Devolver o carinho de vocês, não é? E o respeito que vocês estão tendo por mim, que eu tenho que ter muito por vocês também. Muito obrigado, os Aqueco, alunos e Oloco, professores. Certo? Alafia, paz, palmó, com idilé. Paz com na, que é a, na, é a, com a família. Idilé, família. Do pé, obrigado. Alé, boa noite. Você, você, bom fim de semana. Você, não é oxê, é você,
o nosso S normal, o C é semana.